escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel, para sempre. Ele escolheu Judá como líder e da tribo de Judá escolheu minha família. E entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. E dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Por isso agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero destacar aqui o versículo de número 9. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Irmãos, eu quero meditar rapidamente sobre conselho de um pai. O conselho de um pai. Hoje eu creio que em todo o mundo, comemora-se o Dia dos Pais, né? Segundo domingo de agosto. E em termos de denominação também, mês de agosto é o mês de missões, dia 12 é o dia da constitucional, né? É da oferta missionária, e nós falamos isso hoje cedo. E como pai, né? Como pai, se nós pudéssemos dar um conselho ao nosso filho ou à nossa filha, qual seria esse conselho? Aquele que nós sempre costumamos falar aos nossos filhos, né? Estude bastante, uns enfatizam inclusive o aspecto financeiro, né? Estude bastante para ganhar muito dinheiro, ou cuide bem da sua saúde, ou aproveite bem a sua vida enquanto você é jovem. Seria esse o conselho que nós daríamos como pais a nosso filho ou a nossa filha, se nós tivéssemos só apenas uma oportunidade, né, de dar um conselho em toda a nossa vida? Irmãos, é algo assim para se pensar, porque nós pensamos muito pouco sobre que tipo de ensino, né, e exemplo que nós vamos deixar para os nossos descendentes. E aquilo que muitas vezes, quando nós pensamos, nem sempre são coisas relacionadas ao reino de Deus. Geralmente nós pensamos relacionados à nossa vida enquanto aqui na Terra, né? Mas há algo assim para nós pensarmos também, será que eles vão querer seguir os nossos passos? Né? Aquilo que nós fazemos, como nós vivemos? E olhando esse texto aqui que nós acabamos de ler, nós vemos que Davi, embora não tenha sido um homem 100% perfeito, ele foi um homem, um rei, um pai que cometeu muitas falhas, muitos erros, né? Mas ele nos deixa aqui nesse texto que nós lemos, ele nos deixa um grande exemplo
de pai, né? Como rei, nós sabemos que ele foi um grande rei em Israel. E tanto que aqui no texto que nós lemos, nesse capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas, nós vemos que no final do seu reinado, ele reúne todos os líderes de Israel, ele reúne todo o povo, né, para fazer alguns anúncios, né, para informar os líderes e esse povo de algumas coisas. E a primeira informação que ele dá aqui, o primeiro anúncio que ele dá, é que o seu filho Salomão, né, seria o seu substituto. O versículo 1 diz que Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1.000 e de 100, os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e a seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. Então ele congrega, ele reúne esse povo todo e anuncia primeiramente que, né, Salomão assumiria o seu lugar. E anuncia também que Salomão seria aquele que construiria o templo para o Senhor. Lá no versículo 2, ele diz que a construção do templo era um desejo do seu coração, né? Ele fala que ele tinha no coração esse propósito de construir o templo, aqui no versículo 2. O rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz plano para construí-lo, mas Deus me disse. Esse era o desejo do coração dele. Era um propósito, ele fez planos, né? Ele planejou em construir um templo para Deus, né? Para que a arca fosse colocada dentro desse templo, mas Deus diz não. Esse era o plano de Davi, irmãos, mas não era o plano e o propósito de Deus. Muitas vezes nós temos planos, nós temos propósitos bons na vida, nós fazemos planos e temos bons propósitos. Só que muitas vezes, por que eles se frustram? Porque esses planos que nós temos, embora bons, os propósitos que nós fazemos, embora bons, não são os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. E por isso que muitas vezes nós nos frustramos, porque nós não entendemos, né, os planos e os propósitos de Deus. Como o profeta Isaías diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Por quê? Porque eles são mais altos, eles são superiores, eles são eternos, e nós precisamos compreender e entender isso, né, na nossa vida, para nós não nos frustrarmos. Mas o desejo do coração de Davi era construir o templo. Mas Deus não deixou, né? E Deus disse que não seria ele. Versículo 13 diz que, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra a meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Então você não vai construir. É um desejo do teu coração, é um propósito, você fez planos, mas esse não é o meu plano, não é o meu propósito. Você não vai construir porque você é um guerreiro, você manchou tuas mãos de sangue na guerra. E no versículo 4, então, Deus diz que Davi comunica que Salomão iria substituí-lo no trono, e no versículo 4 ele diz que Salomão também iria construir o templo, né? Versículo 4 diz: no entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, né? E depois ele fala que Salomão iria substituí-lo e iria construir o templo. Algo aqui que nos chama a atenção também, que Davi nos dá um bom exemplo, a consciência que ele tinha não só de rei, né, mas também de pai, que ele e sua família tinham sido escolhidos por Deus
Ele era o que era na sua vida, tudo que ele adquiriu, tudo que ele conseguiu, tudo que ele fez, é porque Deus o havia escolhido. Deus o havia separado. Não porque ele era o melhor, não porque ele era o mais bonito, né? Não porque ele ocupasse uma melhor posição no seio da família, não. Versículo 4 diz que, no entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel. E nós conhecemos a história. Quando o profeta visita a casa do seu pai, manda chamar todos os filhos. E o pai foi chamando, eu creio que os que eram os mais bonitos, os que ocupavam estavam melhor na família. E o profeta diz, mas não tem mais nenhum. Ele fala, tem um sim, está lá no campo, cuidando de gado, está cuidando de ovelha. Né? Falou, manda chamar. Então, vem Davi e Samuel, né, o profeta aponta que Davi é o que iria ser o rei. E o texto lá ainda diz que Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. É a maneira, é a maneira de Deus. E ele fala, então, aqui no versículo 4, no entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder e da tribo de Judá escolheu a minha família. Ele reconhece que a própria família dele foi escolhida por Deus. E entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. Então, ele tinha essa consciência de que tudo que ele era, tudo que ele foi, tudo o que ele conseguiu, a família, né, escolheu, ele foi Deus que escolheu. E ele declara aqui também que Deus escolheu que Salomão iria substituí-lo, porque Deus havia escolhido Salomão para ser o seu substituto, para sentar no seu trono quando ele deixasse o trono. Mas não somente sentar no trono, para construir o templo também. Versículos 5 e 6, ele diz, e dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. E ele me disse, seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Deus no centro, Deus escolhendo, Deus dirigindo, Deus fazendo. Irmãos, nós precisamos ter essa consciência, né? Como pais, que Deus está no controle, que não é o nosso querer, não é a nossa vontade, não é o nosso desejo, não são os nossos sonhos, é o querer, a vontade de Deus. Mas, como eu disse que o tema é o conselho de um pai, eu quero já partir, então, aqui para um terceiro ponto, né? O exemplo que Davi dá como pai. O conselho de Davi como pai, aqui no versículo 9. Né? Naquele dia tão importante para Salomão, como futuro rei, diante de todo o povo que Davi convoca, que Davi junta, né? Diante de Salomão, que seria o futuro rei que governaria esse povo, como pai, Davi, então, instrui o filho com o conselho mais importante de todos os conselhos, eu creio, que ele deu para Salomão no decorrer da sua vida. Aqui no versículo 9, quando ele se dirige a Salomão, e diz, e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai. Sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Então, como pai, irmãos, Davi instrui o filho aqui, como eu disse, com o conselho mais importante que eu creio que todo pai pode dar no decorrer da vida para um filho, para uma filha. Né? Que conselho é esse? Reconhecer o Deus de seu pai. Ele fala, e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai. Por que ele tinha essa autoridade? Porque realmente ele tinha um coração segundo o coração de Deus.
servir, ó Salomão, você serve esse Deus, o meu Deus que você tem visto na minha vida, você sirva esse Deus de todo o teu coração. E sirva também, Salomão, não por obrigação, não porque papai e mamãe querem, não. Sirva espontaneamente. Por que tem que ser desse jeito? Davi é bem claro, ele diz, porque o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Hoje eu vou ao culto, né? Porque se eu não for, meu pai e minha mãe vai ficar pegando no meu pé. Eu sou obrigado, eu tenho que ir. Não tem que ser desse jeito. É espontaneamente. Então, Salomão ouviu esse conselho. Salomão fez desse jeito que Davi o orienta, o aconselha, né? E Deus o exaltou em seu reinado. Aqui no próximo capítulo 29, versículo 25, diz que o Senhor exaltou muitíssimo Salomão em todo Israel e concedeu-lhe tal esplendor em seu reinado como nenhum rei de Israel jamais tivera. Mas, infelizmente, no fim de sua vida, né, Salomão deixou-se influenciar pelas suas várias mulheres. E acaba, no final da sua vida, já na sua idade avançada, acaba abandonando a Deus, sendo também rejeitado pelo Senhor. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo 11, fala isso, né? Que Salomão acabou se deixando influenciar pelas suas mulheres, né? Versículo 3 do capítulo 11 de 1 Reis diz que ele casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, ao seu Deus, como fora o coração do seu pai, Davi. E mais para frente diz que Deus irou-se contra Salomão e toma o trono dele. Né? Eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte, que mesmo que Salomão tenha feito escolhas erradas no final da sua vida, nós não podemos esquecer o conselho que Davi deu a ele como pai. Nós, como pais, temos dado o mesmo conselho a nossos filhos. Né? Temos sido claros, se você servir o Senhor, vai acontecer isso, se você não servir, né, o resultado vai ser esse. Muitas vezes nós tentamos, nós não confrontamos os nossos filhos com a verdade. Se eles servirem a Deus, eles serão, né, Deus os abençoará. Se eles não servirem, Deus tratará com eles de uma outra forma. Nós tememos a Deus de tal forma que podemos recomendar, né, essa nossa atitude a outras pessoas, principalmente aos que nos rodeiam, principalmente aos nossos mais próximos. Eu quero concluir, né, fazendo uma aplicação que a melhor herança que nós podemos deixar, né, não são os nossos bens, não é o prestígio, não é o dinheiro. A maior herança, irmãos, que nós podemos deixar e dar, melhor conselho, a melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a fé no Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos. Vivamos, então, assim, de uma maneira que eles queiram imitar, né, a nossa fé e seguir o nosso Deus. Que Deus, assim, nos abençoe, né, que nós reflitamos qual o conselho, qual a principal ideia que nós temos incutido no coração dos nossos filhos. É um bom emprego, uma ótima profissão, ganhar dinheiro, outras coisas relacionadas ao aqui ou agora, ou enfatizamos também que é a maior ênfase que nós podemos ter com a vida eterna, o servir a Deus ao andar nos caminhos do Senhor. Que Deus assim nos abençoe e como pais, né, nós tomemos esse conselho que Davi deu a Salomão
e também aconselhemos os nossos filhos, assim tal qual Davi fez. Que Deus assim nos abençoe. Amém.